Quais os bens eu posso integralizar em uma holding? E se eu te falar que são todos? É isso aí. Tudo que está no seu CPF você pode colocar na sua holding, no seu CNPJ. Basta você querer. E basta, antes de você fazer essa integralização, a gente fazer uma análise. Então, o que vamos analisar? Primeiro, por que colocar esse patrimônio dentro de uma holding? Isso você precisa ter determinado. Isso tem que estar bem esclarecido. E a resposta para esse porquê é justamente para, primeiro, são bens que eu pretendo deixar para os meus filhos, bens que eu pretendo deixar de uma geração para outra, são bens que eu não tenho intenção de venda a curto prazo e são bens que vão me trazer algum benefício fiscal, benefício tributário, se eu fizer essa integralização patrimonial. Eu já disse isso em outros vídeos, que quando nós estamos fazendo uma integralização de patrimônio para dentro de uma holding, o valor que a gente recolhe sobre os impostos, a base de cálculo que a gente leva em consideração, é o valor da escrituração e não o valor de mercado. Para quem já está acompanhando nossos outros vídeos, já sabe que isso faz uma grande diferença. Como o foco aqui é falar quais são os bens, então eu vou te falar quais são os bens que nós geralmente não informamos, não incluímos ele no patrimônio de uma holding. E eu vou começar pelas aplicações. Sejam elas aplicações em renda fixa, seja ela em aplicações em ações, não são muitas, a não ser que sejam valores muito expressivos, né, que você tenha aplicado, que vai compensar estar transferindo para dentro de uma holding. Hoje em dia, a maior parte da população tem sim valores, tem ali suas aplicações e tal, mas no montante, em percentual, não é um valor tão considerado tão alto. Então, esses valores de aplicações, esses valores de, seja em ações, tal, esses valores nós geralmente não informamos não incluímos dentro de uma holding, mas nada impede que faça. Ainda mais que a estrutura de uma holding é para salvaguardar, né, aquele patrimônio que vai ser deixado para os seus herdeiros, seus filhos. Então, esse dinheiro, esse em espécie, nós geralmente não utilizamos. Outras situações como créditos, eu tenho informações, eu tenho crédito em banco, eu tenho isso e aquilo, também não é feito. Algumas pessoas contam, previdência privada, aplicações, tal, geralmente não fazemos. Veículos, geralmente não é interessante. Podemos fazer? Pode. Qual veículo que eu iria informar que seria interessante? Aquele veículo de família, sabe aquele carro que passou do teu avô pro teu pai, que teu pai tem uma estima, que ele fala assim, nossa, esse carro aqui eu vou guardar e esse vai ficar... Então, esse aí, esse carro, esse veículo não vai ser vendido, não vai sair da família, esse é interessante. Esse você pode colocar dentro da estrutura da holding. Agora, o teu carro para uso comum, que você a cada 2, 3 anos, sei lá, você faz a venda dele, não tem por que você colocar, sendo que lá na frente você já vai fazer uma venda, ou seja, uma venda a curto prazo. Uma terceira situação, aí é o que é mais recomendado, são os imóveis. E dentro dos imóveis, nós recomendamos que faça sim a integralização de todo o patrimônio. Só que existem, e isso daí chega para nós aqui com diversas situações, existem muitas particularidades quanto aos imóveis que são seus, aos imóveis que cada família tem. Então existem imóveis que são financiados. Bom, como que eu integralizo ele dentro de uma holding? Posso fazer isso? Pode. Primeiro você tem que ter a anuência do banco, da credora que você tem esse imóvel financiado. Beleza, além dos imóveis financiados, outra situação. Eu tenho um terreno que foi comprado, já quitei tudo, mas ainda não fiz a transferência em cartório. Digamos, só tem um contrato de compra e venda. Posso integralizar? Integralizar não, porque quando nós falamos em integralização patrimonial, nós estamos dizendo que esse patrimônio agora vai fazer parte ali da estrutura da holding.
Porém, essa integralização não pode ser feita porque você só tem a posse do imóvel, você não tem a propriedade deste imóvel, certo? Você só tem contrato de compra e venda. Então, nessa situação, nós podemos sim fazer, existe como passar o direito de posse do imóvel, mas não de forma como integralização. Tem como colocar, mas é diferente. Então, esse imóvel tem essa outra particularidade. Bens que estão com processo judicial. Não se mexe em patrimônio que existe processo judicial. A recomendação é que você não faça isso porque simplesmente pode a outra parte ou o juiz entender que você está querendo, sei lá, se livrar do problema, da bronca. Então, tudo que tiver com esse tipo de situação, não resolva, não mexe, não transfira do teu patrimônio. Outra situação, um bem que eu recebi em inventário, já estou com a posse dele, mas o inventário ainda não finalizou. Deixa ele quietinho, deixa terminar o inventário. Infelizmente, quem veio antes não fez uma organização. Então, até para você entender o processo, né? Se esse exemplo cabe a você, que está me ouvindo agora, você provavelmente vai poder comparar o que já aconteceu e o tempo que demora esse inventário com o processo de uma transferência patrimonial do seu CPF para dentro de uma holding. Então você vê toda essa sistemática, como fica bem mais simples a gente fazer essa organização agora, com antecedência. Então, algumas dicas, foram essas as dicas de hoje, do que você não pode colocar dentro de uma holding a princípio, e sim quais os patrimônios que você deve colocar, que é mais interessante. Pensa o seguinte, além de você estar organizando o teu patrimônio, para que lá no futuro, teus herdeiros, teus sucessores, não tenham conflitos familiares por causa desse patrimônio, porque após a integralização nós já vamos poder trabalhar em um sistema de divisão de cotas, divisão de bens ali, tudo certinho, deixando tudo organizado para eles. Além disso, nós ainda conseguimos buscar uma economia tributária um tanto quanto significativa. Somente quem já aderiu a esse processo sabe qual o poder que tem essa estrutura. Só para você ter ideia, grandes empresários, pessoas aí da alta sociedade, tal, vou pegar um exemplo, um que faleceu há alguns anos e que tinha uma holding, é o José Roberto Marinho, o proprietário da Globo. Tinha uma holding. A economia que ele teve, impostos, a economia que ele teve com toda essa situação de custos, se ele tivesse deixado a título de inventário, você não tem noção o valor que é. Tem um site, JC Contador de Holding. Lá tá esse e outros exemplos. Quero te agradecer por estar acompanhando e te convidar para estar assistindo outros vídeos. Estamos aqui tentando diversificar os assuntos, tal, e deixá-los informados. Tá certo? Tudo de bom para ti.